Se você chegou até aqui, então você já aprendeu muito sobre o trabalho na TCC na infância. Já aprendeu formulários, raciocínios que vão facilitar muito, 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 muito a sua prática. Se você está na graduação e teve acesso a esse conhecimento, vai facilitar muito a sua vida quando você estiver na prática com as crianças no consultório. Então, aqui, para a gente finalizar, a gente vai falar sobre como fazer um bom trabalho com os pais. E isso é fundamental. Por quê? É impossível realizar psicoterapia infantil sem trabalhar com adultos. E aí, um outro ponto muito importante é que, para efetivamente causar um impacto no ambiente da criança, os pais devem se tornar co-capitães com os terapeutas. Então, eu sempre falo, eu tenho 50 minutos em média com as crianças. Os pais têm em média todos os dias. Se eu fizer um trabalho e os pais desfizerem esse trabalho sem querer, às vezes, na melhor das intenções, a gente não consegue evoluir tanto com a criança. Então, não tem uma coisa assim, eu encontro com a criança uma vez na TCC, né? Depois de 8 sessões eu encontro com a criança, aí encontro 8 vezes encontro com os cuidadores. Não existe isso mais. A gente vai avaliar se é um caso para os pais estarem, né, com treinamento de pais, eles, os pacientes. Se é um caso para a gente atender a criança, mas que frequência a gente vai atender esses pais? Porque eu preciso dar informações para esses pais, trabalhar com esses pais para que eles consigam, junto com a criança, colocar em prática o que ela está aprendendo. E que eles proporcionem um ambiente para a criança que facilitem que ela coloque essas novas habilidades em prática. Então, eu escuto muito assim, eu trabalho bem com as crianças, a parte mais difícil é com os cuidadores, com os pais. Tenho medo dos pais não concordarem ou não quererem aderir ao que eu falo. Eu falo, mas os pais não querem atender, né? Eles não atendem. Mas pense um pouquinho aqui, tá? Quais são os comportamentos que você sabe que são relacionados a uma vida mais saudável? Agora pensa, quantos deles você pratica diariamente? Nem tudo é sobre se resume a psicoeducação, nem tudo é sobre psicoeducação, é sobre dar informação aos pais. Eu sei que a gente precisa me alimentar bem, eu sei que eu faço atividade física todos os dias, quantas vezes você faz? Então, para os pais conseguirem executar o que a gente fala, não é a gente falar uma vez e pronto, acabou, não. A gente precisa trazer esses pais para junto. Muito da dificuldade de trabalhar com pais é falta de conhecimento, ninguém nunca lhe ensinou. Tudo bem, mas você precisa aprender, precisa encontrar alguém que ensine para que você trabalhe com os pais com eficácia, com excelência. Isso vai ser fundamental para que você faça um bom trabalho com as crianças. E aí, eu trouxe aqui, né, um resumo de novo do trabalho com pais. Naquela primeira sessão, o roteiro, né, com os cuidadores, a entrega do contrato, termo de consentimento, entrega da anamnese, inicial, preenchimento da conceitualização, que eu já tinha falado. Depois, durante a avaliação inicial, a gente vai ter aquela sessão de interação entre as crianças e os cuidadores, sempre que possível, né? Não é uma regra geral. Crianças sem transtorno do neurodesenvolvimento na primeiríssima infância, normalmente eu trabalho com mais frequência com os pais. Então, eu tenho criança de 1 ano, uma criança de 2 anos, que não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. Normalmente, vai ser mais eficaz fazer mais sessões com os pais do que com a criança. De forma geral. Não é uma regra exata, não é uma regra para todos os casos. Mas, de forma geral, é um primeiro passo para a gente conseguir pensar. Por quê? Se eu fizer uma modulação do ambiente, normalmente essa criança vai responder muito bem. É uma criança que aprende muito, 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 muito pelo exemplo. Então, se eu preciso trabalhar com os pais para que eles façam todos os dias com a criança, atuem como coterapeutas, e aí eles consigam, né, a gente consiga ter mais mudanças no comportamento da criança. Crianças com transtornos externalizantes, que precisam de uma modulação ambiental mais específica, a gente faz também um trabalho mais frequente com os pais, tipo TOD, desregulação da raiva, a gente faz um trabalho mais transtorno de conduta, né? A gente faz um trabalho mais frequente com os pais, normalmente esses pais precisam de treinamento de pais quando eles são os clientes do processo, o que não exclui da criança estar em psicoterapia também. Então, é muito comum que a gente precise fazer um trabalho com pais com frequência. Às vezes os pais vão ser os clientes, às vezes não, mas mesmo quando eles não são os clientes, mesmo quando a criança né, ela é o paciente no processo terapêutico, é muito importante que a gente faça um trabalho com pais com frequência, porque como eu falei, eu tenho 50 minutos, eles têm em média todos os dias, então eu preciso trabalhar com os pais para que eles atuem como coterapeutas, mas eles não engajam. O que é que está fazendo com que eles não engajem? Eles estão levando o filho para terapia, eles têm uma intenção que o filho deles melhore. Vamos tentar entender o que é que está fazendo com que haja essa resistência à luz da TCC e trabalhar para que essa resistência diminua. Então, não é só assim, os pais não engajam, não tem o que fazer. Não. Vamos estudar para a gente conseguir ter um bom manejo com os pais e ajudar esses pais a engajarem nesse processo. Eu trouxe aqui uma escadinha de pontos que a gente normalmente trabalha com os pais. A gente faz análise funcional do comportamento, a gente traz junto com os pais. Eles fazem junto com a gente para que eles entendam o que é que pode estar atuando como antecedente, o que é que pode estar atuando como consequente. A gente explica sobre necessidades emocionais básicas da criança, sobre temperamento, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Normalmente, quando você faz cursos para pais em TCC,
Provavelmente, se eles levam em consideração também a terapia do esquema, você vai ouvir sobre esses conceitos. Eu não vou me debruçar, porque ficaria muito longo o nosso curso de introdução. Mas é importante que você escute falar disso aqui e registre para depois dar uma olhada maior. Eu vou trazer um livro que traz esses conceitos para vocês, tá? E estilos parentais também. São estilos que os pais adotam e fizeram pesquisa que existem estilos em comum. E a gente investiga esses pais, ajuda eles qual é o estilo de cada um, ajuda eles a refletirem sobre esse estilo e a como esses estilos trazem prejuízos para a vida da criança, se for o caso, e como fazer uma mudança de estilo parental, né? A gente trabalha isso com muita empatia, com muita conexão, com muito cuidado. Não nos cabe julgar a parentalidade de ninguém, porque eu sempre acho que uma das tarefas mais difíceis da humanidade é educar uma criança, né? Uma criança emocionalmente saudável, a gente trabalhar para isso é muito, muito difícil. Então, não nos cabe julgar os pais, a gente está como um time, junto com eles para ajudá-los, isso precisa ficar bem claro, tá? E a gente também trabalha habilidades parentais específicas, como, por exemplo, como é o tempo de qualidade das crianças com os pais, como é a alimentação dessa criança, o sono, como é o tempo de uso de telas. A gente trabalha para que os pais tenham a habilidade de terem uma comunicação mais assertiva com essa criança, para que essa criança tenha rotina, regras, para que ela tenha autonomia. A gente trabalha também como é que os pais podem ensinar sendo eles modelo. Então, sabe aquele que a gente está querendo trabalhar com a criança? A gente ensina os pais, e eles ensinam a criança no dia a dia, não dando aula, mas ensinando com o que eles fazem, tá? E regulação emocional. A gente traz a conversa sobre emoções para o dia a dia dessa família também. A gente ajuda os pais nesse processo. Como é que seria essa orientação parental? A gente falaria de todos esses pontos, como a mãe de Cícero. A gente falaria sobre análise funcional do comportamento que eu apresentei para vocês. As necessidades emocionais básicas da criança, como, por exemplo, afeto é uma, mas limites também. Então, a gente apresentaria isso para ela, né? Conversando, mostrando vídeo, para que ela engaje nesse processo. A gente traria o estilo parental, que provavelmente ali seria um estilo parental mais permissivo. A gente aplicaria testes para avaliar esse estilo parental, ajudaria a mãe a refletir se ela concorda, se ela não concorda, como foi a história de vida dela para ela ter chegado nesse estilo parental, né? E aí a gente ajuda a ter reflexões sobre as consequências desse estilo parental na vida das crianças, que é que a literatura traz sobre isso, e o estilo parental mais adaptativo, que é o participativo, o autoritativo, que tem afeto e limites de forma equilibrada. Ou pelo menos que tem os dois componentes, né? Na educação das crianças, afeto e limites. E em relação às habilidades parentais específicas, a gente traria, assim, como é o tempo de qualidade dela com essa criança, como é a alimentação, como é o som, se ele passa muito tempo usando tela, já que ele gosta muito de se divertir. Como é que ela poderia se comunicar assertivamente? Porque, assim, se ela sempre deixou ele fazer o que ele quer, como é que agora a gente vai dizer para ela assim, ó, precisa ter limites mais claros? Como faz isso? Como é que é essa comunicação? A gente trabalha isso em habilidades sociais com ela. A gente traz a importância da rotina, a gente traz um modelo de quadro de rotina de como é que ela pode aplicar, a gente traz regras, né? Como é que estabelece regras, as consequências para essa regra, como é que dá autonomia. É claro que na vida real a mãe não deixaria uma criança de 8 anos e construir a própria casa, né? Eu trouxe aqui só uma ilustração para que vocês consigam compreender melhor. Modelagem, como é que ela pode ensinar pelo exemplo dela a ter mais responsabilidade, a conectar mais com o outro. Como é que ela pode trazer para a conversa dela sobre emoções, sobre a importância de a gente ter responsabilidade, mas aí que emoções podem estar relacionadas a isso. Que não dá para ver com a alegria sempre ativada, né? Tem hora que vai ter alguma emoção desagradável ativada, isso é importante também. Então, a gente traria todos esses aspectos para a mãe de Cícero, para que a gente consiga evoluir também no caso com ele. Porque, pensa, se eu só trouxer para ele, mas nada no ambiente mudar, é muito, muito difícil que eu consiga ter uma evolução, né, a longo prazo, nesse caso, que seja uma evolução que se mantenha. Porque se ele não consegue entender muito bem responsabilidade, regra, mas todo mundo continuar fazendo tudo que ele quer, ele vai continuar sem entender. Por mais que eu trabalhe em terapia, mas se todo o ambiente levar a isso, vai ser muito, muito difícil para ele conseguir ter essa compreensão. E eu incluiria também os irmãos nesse processo, que tendem a salvar Cícero, né? Então, também faria sessões com os irmãos, para que eles consigam refletir sobre esses pontos. E aí eu estruturaria, de acordo com o que eu conhecesse de cada um, que eu não tenho muita informação agora, né? Como é que eu faria essas sessões com os irmãos. Livros que ajudam muito. Eu gosto muito desses dois livros aqui, que são escritos para pais, mas que ajudam muito a gente. Edu com Karen, de Lídia Weber, traz a parte de rotina, de regra, de educar com afeto. Filhos em Construção traz a parte de temperamento, traz a parte de necessidades emocionais básicas. Orientação para pais traz muita parte de regras, controle de contingências, análise funcional do comportamento, então traz essa parte comportamental muito bem clara. Intervenções e treinamentos de pais na clínica infantil é um livro mais antigo, assim, bem antigo, é um clássico, mas que tem protocolos que ainda hoje a gente usa. Então, é importante também conhecê-lo. E lembrando que quando a gente faz um trabalho com pais, a gente respeita o sigilo.
O sigilo é sempre respeitado, tá? Isso está estabelecido em contrato desde a primeira sessão com os cuidadores e com a criança. Fica tudo muito claro. Então, existe sigilo nas sessões com a equipe multidisciplinar, com a escola, com os pais. A gente respeita isso de acordo com o que o nosso código de ética preconiza. E esse é um ponto muito importante, tá? Para que a criança confie no nosso trabalho. Então, a gente encerra aqui como fazer um bom trabalho com pais. Como eu falei para vocês, é um curso introdutório, mas eu trouxe ouro, ouro puro. Trouxe livros com indicações, trouxe roteiros práticos para vocês, pegando na mão, ensinando a fazer, com exemplos práticos para que vocês consigam raciocinar na prática, lá no dia a dia, como fazer. Então, como eu falei, assistam a aula, não se preocupem, é muito, muito conteúdo, né, em pouco tempo, porque é um curso introdutório, mas vocês podem reassistir, dão pause, anota, pega um exemplo, treina, isso vai facilitar muito para que vocês consigam compreender. Aqui são algumas referências que eu usei na aula, e eu trouxe aqui para vocês uma frase para vocês entenderem a lógica desse curso todo. Prepare o solo com afeto. Plante a semente da capacitação constante baseada em ciência. Regue com a água da ética e frutifique conexões genuínas. A TCC, ela não é tecnicista. Ela não é uma abordagem fria. Ela traz, sim, a relação terapêutica, ela traz afeto, ela traz conexão, mas baseada em ciência, e isso é lindo, maravilhoso, instrumentaliza a gente para trabalhar com muito mais segurança, assim, não muito mais, mas com muita segurança e eficácia, né? Então, eu trouxe aqui uma ideia geral para que vocês compreendam como funciona esse trabalho, para que vocês tenham uma sementinha plantada. É isso que eu quero com esse curso, uma semente plantada. Aqui vocês não vão conseguir entender assim, agora eu resolvi minha vida, né? Agora eu sei fazer tudo. Não existe sei fazer tudo. Sempre vai ter o que aprender, sempre vai ter o que estudar, sempre vai ter o que se capacitar. Uma sugestão que eu dou para você é ter uma boa gestão do seu tempo, organize a sua prática clínica, para que você consiga, de fato, fazer a conceitualização dos casos, análise funcional, plano de tratamento, fazer um bom trabalho com pais, com a escola, exige ética, responsabilidade, tempo, para que a gente consiga executar. E isso vai trazer também um valorização mais diferenciado. Por quê? Porque você consegue se posicionar com segurança, com eficácia, tá? Então, eu espero que esse curso tenha trazido, assim, várias possibilidades para vocês, que vocês consigam pensar em várias coisas. Eu tenho também um curso com 18 módulos. Aí eu explico em detalhes como fazer, desde a avaliação inicial até o trabalho com as crianças, com os pais, de forma geral, em transtornos específicos como TEA, TOD, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Eu trago, né, principais transtornos que remetem à primeira infância. O nome dele é Expand TC na primeira infância, mas ele também é muito, muito útil para atender a infância de forma geral. Então, aqui eu desenho, imagina 18 módulos comigo, né? Se eu entrego tudo isso no gratuito, imagina que eu entrego no Expand. 18 módulos comigo explicando tudo em detalhes para vocês. E ainda vocês têm acesso a 5 supervisões em grupo. Então, assim, é fantástico, é maravilhoso. E eu vou colocar o link para vocês terem acesso. Vai estar aqui no link do YouTube, no YouTube, né? Vai estar o link para vocês terem acesso à página de vendas do Expand. E deem uma olhada, olhem um cronograma, não existe de rico. É um curso dos meus sonhos. Eu pensei assim, qual é o curso que eu sempre sonhei em fazer? Aí eu gravei ele. Então, estou terminando de gravar, né? Nesse momento que eu estou falando para vocês, estou terminando de gravar ele. As aulas vão sendo colocadas, vocês irem tendo tempo de assistir. Mas eu pego na mão em detalhes. É como eu falei, se eu entrego isso aqui no gratuito, imagina no pago. E uma outra possibilidade é também grupos de estudo que eu ofereço. Então, eu vou colocar também aqui no link um grupo de estudo de regulação da raiva, quando eu trago um e-book com mais de 100 páginas, com possibilidades de estratégias para utilizar para a regulação da raiva da criança, e falo toda a parte teórica no curso. E no e-book vocês têm, eu falo no curso a parte teórica e a prática, e no e-book vocês têm a prática. Então, assim, o Expand é o curso dos meus sonhos, do meu coração. Ele junta tudo que, assim, que eu considero que você precisa, né? Aulas teóricas e a supervisão para acompanhar na sua prática. Um monte de roteiro para facilitar a sua vida. Esse aqui eu entreguei, imagina lá, né? E também o grupo de estudos, que é menor, são 4 horas, para trabalhar a regulação da raiva na infância, que facilita muito. Então, aproveitem, revejam, consultem o Drive, e eu espero aqui trazer luz, trazer sementinha, para que vocês frutifiquem árvores super frondosas. Eu queria muito, no início da minha graduação, ter visto um curso assim, no início da minha prática clínica, ter visto um curso assim. Quando eu fui migrada em abordagem, ter visto um curso assim. E aí, com muita gente me pergunta, mas eu quero acessar alguma coisa com mais conteúdo seu, como é que eu faço? Tem o Expand, são 18 módulos, mais as supervisões em grupo, assim, dos sonhos, dos sonhos, dos sonhos. E tem também, depois eu vou botar um momento aqui com depoimentos para vocês, tá? Em outro momento eu coloco depoimentos do Expand.
E uma outra possibilidade é o grupo de estudos. Então, aproveitem, olhem os materiais, desfrutem e frutifiquem com essa ação linda que é atuar em TCC na primeira infância. Um beijo, muito obrigada por vocês estarem comigo até aqui. Aproveitem. Tchau, tchau.